Tudo bem? Como estamos? Geice, Vitória, Marlúcia, deixa eu ver, sala cheia, gente. Jennifer, que coisa linda! Muito bem, boa noite, Letícia. Tudo bem com vocês, amores? Todo mundo de boa? Bora? Bora para mais um rolê? Boa noite, Marlúcia. Boa noite, lindezas. Estamos junto. Leidiane, boa noite. Boa noite, meus amores. Boa noite, carinhoso para vocês. Bora lá aproveitar aqui o nosso rolê. Deixa eu ver, eu nunca sei como é que sai desse chat, gente. Eu apanho, mas eu apanho aqui. Beleza. Lindezas, bora lá. Quero começar a aula só compartilhando com vocês umas questões práticas. Então, deixa eu começar a compartilhar. Deixa eu ver onde é que eu estou. Aqui. Vamos lá. Aqui. Mas não é a cara do Zoom que eu quero mostrar para vocês, né? Vamos. Aqui. Eu vou primeiro no Zap, aqui no nosso grupo. Eu quero reforçar com vocês o seguinte. Aqui nos dados do grupo, vocês têm as pastas, né, de acesso aos materiais. Aqui na pasta de acesso ao material, na pastinha de história, vamos ver se está tudo certo aqui, Décio e Marisa. Eu não sei se Décio consegue chegar hoje, Décio está agarradaço, amores, mas ele falou que assim que ele conseguir, ele vem, tá bem? Aqui tem lista de atividade, então tem todas as questões de Roma que já caíram no Enem. Então, aqui nesse primeiro arquivo, com gabarito, tem gabarito no final, ok? E aqui tem o link dos materiais das aulas, esse material que a gente projeta para vocês. Então, tá aqui. Eu vou colocar o link do material de novo aqui no chat, porque eu acho que fica mais fácil. Vou pegar aqui o link do material para vocês, para a gente compartilhar mais fácil. E aí, se tiver algum jeito de ficar mais fácil, amores, alguma dúvida, algum pedido, mais atividade, coisa do tipo, fala comigo. Atividade aqui não falta, eu não quero sobrecarregar vocês, tá bem? Então, vocês veem que a gente cuida de toda aula ter uma atividade, uma questão do Enem para a gente corrigir, mas sem sobrecarregar. Então, eu pus aí no chat o link do material, que é esse que a gente está usando nas aulas. Então, tudo de Roma está aí, beleza? E vocês já estão recebendo a apostila do cursinho? Tem gente que já pegou a apostila? Me conta como é que está isso. Sim. Sim? Está rolando? A gente vai ter acesso também. Ó, a Luana falou que pegou, vocês já estão pegando. Eu recebi uns livros, né? Não foi bem a apostila, foi um conjunto de livros. Foi um conjunto de livros? Foi. Que são aqueles do Bernoulli, não? Isso. Isso, boa. Mas ainda tem aqui, ó, ainda tem gente que não pegou. Eu também não peguei ainda não. Mas aí, quem tiver pegando a apostila, ou esse conjunto de livros, né, que é do Bernoulli, na parte de história, mais para frente eu vou pegar e vou dando um retorno para vocês. E quem tiver já e quiser ir tirando dúvida e perguntar, aí, massa, olha, José pegou, Amanda pegou, massa, Luana. Então, se vocês estiverem mexendo nela, estiver estudando, tiver dúvida, exercício, fala comigo, beleza? Fala que a gente vai resolvendo aqui, mesmo sem eu estar com a apostila, eu posso tirar foto, põe para quem não pegou ainda e a gente vai resolvendo. Tá bem, lindezas? É só ir falando que a gente vai desembolando. Tranquilo? Ótimo. Não sofre sozinho com a apostila aí na mão, com o livro aí na mão, não, tá? Vai falando que a gente vai resolvendo, beleza? A minha voz hoje já tá péssima. Então, bora aqui voltar para Roma. Vou voltar a compartilhar aqui com vocês. Deixa esse trem sair aqui do topo, senão não consigo ver. Roma, bora. Estamos no rolê de Roma.
Para quem não estava na última aula com a gente, olha aqui, olha, tudo isso é a sequência dos slides do que a gente estava trabalhando sobre Roma. Então, eu vou relembrar. A gente está estudando ainda a Antiguidade, a gente estudou Grécia Antiga, agora a gente está em Roma Antiga. Em Roma, o que que a gente viu? A gente viu sobre as instituições políticas, a gente viu sobre o Senado romano. Roma era uma república. Roma, eles iniciam, eles criam a ideia de um governo republicano, que é o modelo que a gente tem aqui no Brasil, que é o modelo que tem na maior parte dos países do mundo hoje. Então, esse modelo republicano é criado pelos romanos, e uma das principais características de um governo republicano é a existência do Senado e das instituições legislativas. Senado, Congresso Federal, a Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa, tudo isso é órgão do legislativo que a gente tem funcionando tanto em âmbito municipal, estadual, quanto federal, que tem esse objetivo de elaborar as leis e limitar o poder executivo. Os romanos, quando criaram a república, tinham trauma do poder muito concentrado nas mãos dos reis, dos monarcas, e eles queriam um sistema de governo que limitasse o poder do governante. Como? Duas características principais: órgãos legislativos que criam as leis, ou seja, não é o presidente, ou governador, ou prefeito, é uma forma de limitar a ação. 2, o governante fica por um tempo específico, determinado no governo. Ele não pode ficar lá para sempre, por quanto tempo ele quiser. Hoje, no Brasil, são o quê? 4 anos. A cada 4 anos tem revezamento do poder. Lá em Roma era 1 ano, 1 ano. Eles eram tão traumatizados que era por 1 ano que o cargo mais alto da República, que era chamado de cônsul romano, que seria mais ou menos a nossa figura de presidente, era eleito todo ano, ok? Só que tinha uma característica problemática lá em Roma. Qual é a característica problemática? Amores, observem essa ilustração. O que a gente tem aqui? Homens da elite. E como é que eu sei que são esses homens da elite? De cara, mulher não tem poder político em Roma. Absurdo, professor, absurdo. Isso não muda em Roma, ok? Aliás, isso vai mudar, gente, do século XIX para o século XX. As mulheres adquirirem direitos políticos, historicamente, isso é um movimento de pouco mais de 100 anos, dependendo do país, até menos, ok? Que é, inclusive, o caso do Brasil. Mas aqui tem um problema. Além do poder ser masculino, o poder era apenas dos patrícios. A gente viu que os patrícios eram um grupo restrito da elite da população, muito restrito, daqueles chamados de bem-nascidos. O professor Décio, até a última aula que ele conseguiu vir, ele disse: o patrício é aquele que tem pai, que é o bem-nascido. O bem-nascido era filhos das famílias que fundaram Roma, que eram detentores de terras. Tem poder político, tem poder econômico. Tem como alguém virar patrício? Não. Ou você nasce patrício ou já era. Perdeu. Não tem jeito de ninguém virar patrício. E aí, amores, politicamente, qual é o problema disso? A gente tinha todo o poder político nas mãos dessa pequena elite, de uma pequena parcela da população, muito pequena. E o restante? Não tinha. A população de Roma vai aceitar isso? Claro que não. E aí hoje a gente vai entrar na parte da treta, que é a parte que eu gosto. A galera vai tretar loucamente e vai reivindicar direitos, ok? Então, a gente vai para a parte da treta. Então, eu dei uma revisada no modelo político de Roma. A sociedade romana era esse modelo de uma sociedade estratificada. Esses patrícios compunham esse pequeno grupo de nobres. Amores, sempre que falar nobre, aristocracia, pensa nisso. Um grupinho que é definido pelo nascimento, que não adianta. É uma lógica muito sacana de poder,
Por quê? Nobre só casa com nobre. Então, só, né, não mistura, digamos assim, com outros grupos sociais. Então, é uma forma de manter o poder, a riqueza muito restrita a um pequeno grupo. E essa lógica é muito comum, infelizmente, na história. Então, esses patrícios que eram, além de ricos, de proprietários de terras, eles é que exerciam poder. Plebeus, maioria da população, envolve tanto camponeses, comerciantes, pequenos artesãos, mais ricos, mais pobres, é a grande massa da população. E olha que olha, em Roma não era admitido casamento entre patrício e plebeu. Para quê? Para manter o poder concentrado nas mãos desses poucos patrícios, ok? Plebeus vão tretar. E hoje é a aula da treta. A gente vai ver o que eles vão tretar e o que eles vão conquistar com isso, ok? Antes da gente ir para a treta, me fala se tem alguma questão dessa revisadinha que eu dei aqui, que vocês queiram que eu retome, se ficou dúvida. Estamos de boa? Sim, Sim? De boinha? Todo mundo sim. pronto para treta? Adoro treta, gente. Adoro treta. Eu gosto dessa galera tretando muito. A gente viu isso aqui, olha. A gente já viu que apenas os patrícios eram cidadãos plenos, as mulheres não eram cidadãs. Os plebeus eram cidadãos? Mais ou menos. Eles tinham poucos direitos, eles não são tão cidadãos quanto os patrícios, ok? Então, o que os plebeus vão fazer? Eles querem mais direitos. Os patrícios estão lá em cima, os plebeus estão aqui, ó. Eles querem começar a reduzir. Eles vão conseguir? Vão, um pouco, a duras penas. Um pouco eles vão conseguir. Beleza? A gente já fez essa questão, a gente já passou por isso tudo, a gente já discutiu que a sociedade era patriarcal, o lugar da mulher, a gente já sabe que era um lugar de submissão ao poder do homem, seja do marido ou do filho, ou do pai. Era uma sociedade escravista. Então, essas características da sociedade a gente já passou na última aula, certo? E aí, agora, eu vou para a treta. Qual é a treta, então? Vamos lá. Olha o que eu escrevi aqui para vocês. No mundo romano imperial, somente os membros da aristocracia senatorial, ou seja, os nobres que compunham o Senado, que eram os patrícios, sustentados por sua riqueza, por seu prestígio, sua rede de clientes e amigos, os seus apoiadores, seriam cidadãos de pleno direito, que teriam todos os direitos políticos. Até o século III, ser chamado de cidadão representava uma importante garantia de direitos, tanto políticos quanto sociais. Então, as mulheres não eram cidadãs, então não tinham direito nenhum. Os plebeus eram um pouquinho, ele era um cidadão pequeno, mas era, então ele tinha alguns direitos. Patrício, cidadão pleno. A ideia é ser cidadão, amores, até hoje é algo que nos dá direito e que deveria nos orgulhar. Eu não sei se vocês lembram, no ano passado teve um episódio horroroso, horroroso, no Rio de Janeiro. Isso correu aí o YouTube, a gravação e tal, que um funcionário da prefeitura do Rio de Janeiro foi chamar a atenção de um casal que estava na rua, aglomerando, sem máscara, aquele rolê todo. E aí os dois começaram a agredir o funcionário da prefeitura de forma arrogante, super escrotos, assim, nada a ver. E o cara, o funcionário da prefeitura chamou-os de cidadão. Falou, ô cidadão, põe sua máscara, é regra, é lei, vamos colaborar, não sei o quê. E o cara se sentiu ofendido. Ele falou, não, cidadão não, eu sou engenheiro formado, como se ter um diploma fizesse com que ele fosse melhor do que alguém, primeiro absurdo, né? Isso torna alguém um ser humano melhor do que outro, enfim, tem muita gente por aí assim, né? E segundo, como se ser cidadão fosse algo ruim. Vocês lembram desse episódio? Desse vídeo? Eu lembro, acho que você mostrou pra gente. Eu mostrei para vocês Lembro. ano passado, não foi, Simone? Foi.
Foi mesmo. Boa. Eu não pus ele aqui no material, esse ano eu esqueci de colocar ele aqui. Depois, se vocês quiserem, eu volto nele. Mas é muito bizarra essa história, né? É muito bizarra. E o cara, além de ser um idiota, um escroto, ele não sabe o que é ser cidadão. Então, né? Vexame, vexame absoluto. Amores, então, vamos para o nosso passo a passo para a conquista de direitos. Olha aqui, olha, esse é o nosso foco. Conquista de direitos por parte dos plebeus, ok? Homens plebeus. O que acontece? Todo mundo sabe que Roma, e a gente começou o estudo de Roma lá do mapa, mostrando que começou com uma cidadezinha pequenininha, foi crescendo, 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 até se tornar um império gigantesco, ocupando o território em 3 continentes, África, Europa. Diga, Marlúcia. Joga uma lá. Tá falando com você, mãe. Essa mulher. Quem é essa fofa? 2 da tarde, depois do jornal. Falando e bem de tarde. Vem com a gente. Quem é Evelyn? Quem que é essa fofa? Veio uma pequerrucha aqui, gente. Que bonitinho. Muito fofa. Amores, então vamos lá. A gente sabe que Roma virou aquele grande império, conquistando territórios em vários continentes e tal. Significa o quê? Que para Roma, naturalmente, era muito importante o quê? Conquista de território. Conquista de território. Para conquistar território, eles precisam de quê? Exército. A conquista de território era principalmente por meio de guerra, invasão. E para ter exército, eles precisam de quem? De soldados. Aí adivinha, vamos lá. Dentro do exército, a gente tem principalmente 2 funções. Ou se é general do exército, ou você é um soldado, que vai lá, é quem vai para a frente de batalha de fato. Adivinha, quem era general do exército? Patrícios. E quem era soldado? Plebeus, óbvio. Que isso, Marlúcia? Uma fofo, bonitinho demais. Marlúcia mandou aqui no chat pedir desculpa. Pede desculpa, não. Fofura. A vida online é assim, não é? Essas coisas super fazem parte. Tá bem? Bonitinho. E aí, amores, o que a gente tem? É óbvio, né, gente? Na sociedade, na história, isso é repetido na história. Os patrícios eram generais do exército, comandavam todo o rolê. Os plebeus eram o quê? Soldados. Só que aí os plebeus começam a sacar uma coisa. Se a gente faz guerra, conquista terra e riqueza, a riqueza vai para quem? Para os patrícios. Óbvio, vai para os patrícios. E os soldados? E os plebeus? Nada. E aí os plebeus falam assim, mas espera aí, para que eu vou lutar? Para que eu vou lá morrer na guerra e me sacrificar, ficar longe da minha família para não ganhar nada? Para lutar no exército a troco de nada? E aí os plebeus se revoltam e começam a usar esse poder, eles começam a perceber que eles têm um poder de reivindicação. Ora, se eles não forem lutar no exército, para os patrícios fica ruim. Faz sentido? Quem ganhava? Roma ia lá e ganhava território na guerra. Quem ficava com a riqueza, com a terra conquistada? Quem ficava escravizando as pessoas? Os patrícios, óbvio, que enriqueciam com a guerra. E aí os plebeus falam assim, beleza, vocês querem fazer guerra? Então vocês vão ter que conceder direitos para os plebeus. E isso, amores, é consciência de poder. Poder, todos nós temos, e poder, ele está em todas as relações. Pensem no conceito de poder. Muitas vezes a gente enxerga poder como algo que vem do Estado e se impõe sobre nós. Não é. Tem também. Que o Estado nos oprime e usa a sua força, a violência, muitas vezes, contra nós. Infelizmente. Nesse caso, a ditadura foi?
A ditadura Total. militar? Total. A ditadura militar que usou a força, a repressão, colocou a polícia na rua e o exército para reprimir, para perseguir os opositores, para estabelecer a violência. É mais explícito na ditadura, né, Vitor? Mas a gente vê aí, a polícia usa sua força o tempo inteiro e impõe e usa isso como repressão, como imposição de poder. Vejam toda a repressão, as chacinas que a polícia está aí impondo, Jacarezinho, etc. A gente sabe desses absurdos. Sim, Mas, muito isso. não Tem é? também, aqui no aglomerado acontece muito isso. Tanto agora, o concurso, né, ele já pede direito. O concurso da Polícia Militar agora, ele pede direito. Ele não tem como você só estudar e ir lá fazer o concurso. Agora, o policial, se ele for fazer o concurso, ele tem que ter direito para fazer o concurso da Polícia Militar. Vitória, eu não sabia. Sim. Interessante. Eu tinha até comentado com a minha irmã isso, aí quando eu fui ver, o pessoal agora, eles cobram policial para vocês tentar fazer o concurso, você já tem que ter formado em direito. Acho que eles pensaram assim, né, para o policial ter uma base melhor e parar com esse autoritarismo que chama, né? Quando ele excede Perfeito. poder. Perfeito, autoritarismo, excesso de poder, perfeito, Vitória. Entendi. A Luana também falou aqui que ela também não sabia, achava que era só técnico, eu também não sabia dessa mudança, não. É muito interessante, inclusive para os próprios, né? A gente não pode generalizar, colocar a violência do Estado como algo genérico, tem muito policial por aí que não é assim, que não exerce essa força, violência, que é parceiro da comunidade e tal. Não pode esquecer disso, tem muito policial que morre também nesses confrontos. Mas a força que o Estado tem é muito maior do que a nossa, né, gente? O nosso poder de resistência diante da força do Estado é muito mais difícil. Mas o que eu queria ressaltar com vocês? Nós também somos detentores de poder. Muitas vezes, para a gente é difícil enxergar isso, enxergar o quanto temos de poder de reivindicação. E aí, quando a gente se percebe, por exemplo, na força da coletividade, a gente percebe que a gente consegue um monte de direitos, de conquista, de melhorias, e aí, à medida que a gente tem essas conquistas, a gente vai tomando consciência do nosso poder. É claro que os políticos, os que estão lá, eles querem fazer de tudo para minar a nossa força, porque para eles não interessa que a gente seja consciente da nossa força, do nosso poder, a nossa força política de transformação. Mas cabe a nós tomar consciência, e a história mostra para a gente isso. Quando as pessoas se organizam e elas fazem movimentos e elas lutam por direitos, normalmente elas conquistam melhores condições, porque a gente tem poder de lutar e de mudar as estruturas. É fácil? Não. É tranquilo? Mas a mídia não quer também isso, né? A mídia quer nos dividir. E também, como se diz, nós, os camponeses e os reis. Os reis não querem que a gente tenha esse conhecimento, senão, né? A gente ameaça para eles. Claro, Vitória, com certeza, a gente ameaça. Eles não querem que a gente tenha essa consciência. E por isso, esse movimento da educação é tão fundamental, né? Porque é ele que vai nos dar essa consciência e a força coletiva para a gente virar esse jogo. A gente tem que virar esse jogo. E só a força, aí eles sabem o quanto que isso ameaça o poder deles. E eles vão fazer tudo para a gente desanimar, mas a gente não desanima. E o que eu amo a história é isso. A história vai nos dando dados concretos, elementos assim, quando as pessoas se unem, se organizam, acreditam ali naquela luta, ela tende a trazer benefício, ela tende a trazer resultado positivo, avanço, conquista. É regra? Não. É simples? Não. Nada disso. Muitas vezes a gente vai ver que esses líderes eles foram alvo de violência. A gente vai ver que alguns líderes plebeus lá na Roma Antiga foram assassinados por senadores. Então, tem muita violência nesse processo. Todos que se levantam, né, na verdade, que são diferentes,
Pessoa que levanta para que faz o bem, a pessoa vai lá e é assassinada, né, na verdade. No Rio de Janeiro tem muito isso. Pode Por ver causa o desse caso da poder Marielle, por político. exemplo. Até hoje não foi Isso, esse resolvido. poder Perfeito, político Geice, Marielle. é muito sinistro. Eu vejo um negócio assim, a pessoa se É levanta sinistro. e vai lá, o pessoal vai lá e vai para assassinar a pessoa. É sinistro. O negócio do Rio de Janeiro é no nível muito, muito bizarro. Marielle é vítima disso, né? De expor as milícias, a violência que o Rio de Janeiro está submetida nesse poder das milícias e foi assassinada, assim como outros são assassinados, outras lideranças. É bizarro. É uma disputa de poder violentíssima, violentíssima. É muito bizarro. Marielle é o melhor exemplo. Ótima lembrança, gente. Que é maravilhosa, né? Muito maravilhosa. E aí, voltando para Roma, os plebeus eles percebem isso. Eles vão fazer aqui. Eu não vou lutar no exército caso as nossas reivindicações não fossem aceitas. E aí eles começam a conquistar alguns direitos. Eles conquistam o direito de eleger seus próprios magistrados. O que é isso? Um político que represente os plebeus. E esses magistrados vão ser chamados de tribuno da plebe. Amores, o que acontece? O tribuno da plebe possuía o poder de veto sobre decisões dos magistrados ou do Senado. Então, vamos lá. Como é que acontecia? A gente tinha o Senado romano formado só por patrícios. Os plebeus vão conseguir o direito de se tornarem senadores? Não. Isso os patrícios não vão abrir mão de jeito nenhum. O Senado é o lugar da nobreza. Aí eles falam assim, beleza, vocês querem ter um representante político? Então, a gente está tudo bem aí? Imagem, som, voz, apareceu uma mensagem para mim de que estava ruim. Para mim tá tranquilo. Tá bom. Tranquilo? Tá de boa? Então, beleza. Boa. Então, bora. O rolê, então, era o seguinte. Ao invés dos plebeus conquistarem direito de participarem do Senado romano, os patrícios falam assim, então a gente vai ter o Senado e vai ter a Assembleia da Plebe. 2 órgãos separados. Eles não aceitam os plebeus sentando lado a lado deles. Olha que bizarro. Os plebeus ficam separados. Aí os plebeus vão poder fazer a sua Assembleia e eles vão ter um líder, que é chamado de tribuno da plebe. O tribuno da plebe é um político ou magistrado, como eles chamavam em Roma, que vai ter o poder de veto sobre as decisões do Senado. Aí é assim, os senadores fizeram uma lei que era ruim para os plebeus. O tribuno tem o direito de vetar, ou seja, negar, cancelar aquela lei. Cancelou, beleza? Mas o tribuno ele pode fazer leis favoráveis aos plebeus? Não. Ele pode reivindicar, ele pode encher o saco dos senadores, ele vai fazer movimento, ele vai tentar organizar. Ele, a princípio, ele não cria as leis, ele não pode participar do Senado, o máximo que ele pode é vetar decisões dos senadores. É pouco? É, mas é um avanço, e é um avanço importante. E aí vocês vão ver isso, assim, lá em Atenas a gente viu um processo parecido para chegar na ideia de democracia. É um processo lento, é um monte de pequenas conquistas, fruto de muita luta. Então, isso aqui é uma greve. É uma greve dos soldados que eram plebeus e que fizeram greve de não lutar enquanto não conquistassem direitos. E a história de Roma, ela vai ser marcada por... Vou passar daqui? Espera aí, quero mostrar esse aqui. A história de Roma, ela vai ser marcada por muito conflito. Então, olha o que eu destaquei aqui, olha. Patrícios e plebeus estiveram em conflito durante toda a história da Roma Antiga. Ok? Ok. Eles vão estar em conflito, os plebeus vão fazer greve, eles vão fazer manifestação na cidade, eles vão fazer reivindicação, eles vão fazer de tudo ao longo de séculos. Reparem nas datas. Eu estou colocando a primeira conquista de eleger o tribuno da plebe no ano de 494 a.C. Então, reparem que aqui tudo é antes de Cristo, por isso está em ordem decrescente, ok? Daqui a pouco a gente chega no nascimento de Cristo. Então, é como se fossem números negativos, né?
E aqui eu tenho outras conquistas de direitos por parte dos plebeus. Reparem quanto é difícil. Passa aqui 50 anos, aí tem outra. Passa quase 100 anos, tem outra. Passa mais 40 anos, tem outra. Percebe? É lento, é um processo muito lento. Vocês vão decorar essas datas? Não, pelo amor de Deus, não precisa. Não decorem datas, ok? O que a gente precisa de saber sobre isso? Uma noção básica de quais direitos eles conquistaram e, principalmente isso, o Enem ama esse conteúdo, ama. Isso aqui sempre cai, todo ano isso cai no Enem. Todo ano, todo ano, todo ano. O Enem ama. Por quê? Porque o Enem gosta dessas questões, esses conteúdos que mostram processo de conquista de direito. Ok? Então, vai cair no Enem? Provavelmente vai cair alguma coisa relacionada a isso daqui. Tá? Vou mostrar para vocês questões que já caíram. Então, olha, a primeira, os plebeus conquistaram o direito de eleger tribuno da plebe. A segunda, publicação da Lei das 12 Tábuas. O que é isso? A Lei das 12 Tábuas eram tábuas mesmo, 12 tabuinhas, em que eles registraram por escrito as leis. Opa! A gente viu algo parecido disso em Atenas. Em Atenas, eles também conquistaram o direito de fazer lei escrita. Por que fazer lei escrita é importante? Quem lembra? Por que é importante que a lei esteja escrita, que eu tenha a Constituição na minha mão e tenha aquela lei escrita? Ela vai me garantir todos os direitos? Infelizmente não, né, gente? Queria que garantisse, a gente sabe que não garante, a lei está lá muito bonita, escrita, mas a gente não consegue ter acesso a tudo. Mas o fato da lei estar escrita, ela possibilita que eu, que a Jennifer, que a Simone, que o José, que todo mundo, que a gente pegue aquela lei escrita e vá reivindicar o nosso direito e vá lutar por ele. Ela nos dá alguma garantia de direito e alguma segurança jurídica. Alguma segurança jurídica de você reivindicar um direito que você tenha. E se a lei não tem escrito, como é que você vai reivindicar? Não tem jeito. Então, qualquer período histórico, eu posso falar da Grécia, da Roma Antiga, eu posso falar de hoje. Se a lei está escrita, eu posso lutar por ele. A gente pode até falar assim, tem muita corrupção, tem muita sacanagem, a gente não consegue, não sei o quê. Isso é outra coisa. Mas o primeiro passo é a lei estar escrita, ok? Para garantir igualdade jurídica. O que é igualdade jurídica? Somos todos iguais perante a lei. A lei serve para todos. E a gente usa isso para reivindicar direitos. Esse é o primeiro passo, ok? Segunda, terceira conquista. Plebeus conquistam o direito de se candidatar ao cargo de cônsul. Então, olha, até então, cônsul era o cargo mais alto, como se fosse presidente, eram só os patrícios. Eles conquistam o direito de poder se candidatar. Gente, quantos por cento dos cônsules eram plebeus? Eu sei de um. Ok? Eu sei de um que foi eleito. E aí os patrícios arrumaram uma treta do inferno para quase que não deixar de tomar posse. É aquilo que a gente falou, uma coisa é ter direito, outra coisa é chegar na prática. Mas se você já tem o direito, é o primeiro passo. Chegar na prática é o segundo passo, percebem? Então é importante que ele esteja primeiro por escrito, que a lei seja igual para todos, para depois a gente reivindicar esse lugar. Então, eles conquistaram o direito de se candidatar a cônsul. E acesso às terras conquistadas. Amores, Roma está em guerra, conquistando território a rodo. De quem eram as terras? Dos patrícios, dos senadores, que já eram ricos, que já tinham milhares de terras e continuam tendo mais terras. Os plebeus começam a reivindicar o direito de ter acesso às terras. Conquistou um território, que pelo menos uma parte desse território fique para aqueles plebeus, soldados que lutaram. Essa vai ser uma treta longa. Os patrícios vão literalmente matar para não dar acesso à terra para os plebeus.
Esse vai ser um conflito longo e violento na história de Roma, ok? Mas é a mesma coisa, eles estão começando a conquistar esse direito. Depois, plebeus conquistam o fim da escravidão por dívidas. A ideia de que um plebeu endividado, empobrecido, vai lá e arruma uma dívida. Ele vai arrumar a dívida com quem? Com o patrício, que era quem tinha dinheiro. E aí, se ele não consegue pagar a dívida, ele tem que ser escravizado, o que era outro absurdo. Eles conseguem acabar com essa lei. Então, a partir de 326, nenhum plebeu mais seria escravizado por dívida. Continua tendo escravo em Roma? Sim. Pessoas capturadas em guerra. E muito. Roma, quanto mais Roma fazia guerra, mais escravos tinham em Roma. Ok? E a última. Vou falar a última lei e a gente vai pensar sobre isso. Os plebiscitos, decisões tomadas pela plebe em sua assembleia. Olha esse nome. Plebiscito é algo que é previsto na nossa Constituição. Alguém lembra? Vocês não vão lembrar? Vocês são jovens. Que a gente, em 93, teve um plebiscito para a gente escolher se a gente queria república ou monarquia. Plebiscito é uma consulta popular, uma consulta plebe. É um nome que vem lá da Roma Antiga. E aí o brasileiro escolheu que queria uma república presidencialista. Isso foi lá em 93. Vocês não vão lembrar, né? Eu estava no colégio, eu lembro de fazer um trabalho sobre isso. Eu lembro, mas ainda não votava, quando teve esse plebiscito lá. Deixa eu ver. Eu não lembro, não. Foi o ano que eu nasci, então eu não... Ah, você estava nascendo, que fofo. Oh, o José mandou aqui, ele lembra, ele tem 51. Boa, José, então você votou no plebiscito. Boa, boa. Eu faço 44 esse ano. Eu não votei, mas eu lembro que eu estava no ensino médio, assim, eu estava estudando, eu lembro que teve um trabalho da escola, eu lembro que foi uma mexida sobre esse plebiscito. Boa, José. E aí, a ideia de que aqui os plebeus ganham o direito de fazerem leis. Então, a Assembleia da Plebe passa a ter o direito de fazer lei, que antes só o Senado tinha. O que essa sequência de leis me mostra? Que foi um processo longo, árduo, difícil, de muito conflito para a conquista de direitos. Ao final desse processo, patrícios e plebeus são iguais? Não. O Senado continua sendo só dos patrícios, plebeus ficam separados. Olha, que nojo, né? Eles não aceitam se misturar. Plebeus separados dos patrícios. Patrícios não aceitam se misturar aos plebeus. É uma coisa horrorosa. Então, a minha pergunta para vocês é: teve conquista de direito, conquista importante de direito, melhora a condição dos plebeus? Melhora. Totalmente? Não. Ao final dessa luta, eu posso falar que houve a implementação de uma democracia em Roma? O que vocês acham? Acho que sim. 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 Acho que não plenamente. Me fala o porquê. Para eu ter uma democracia, eu tenho que pensar na ideia de poder do povo, ok? E na ideia de que há um princípio básico de igualdade entre todos. Isso é o básico para eu pensar uma democracia. A gente viu que o processo de Atenas levou à construção da democracia em Atenas, limitada. Por quê? Porque o poder, porque a cidadania excluía mulheres, escravos, estrangeiros e tal. Mas todos os homens livres eram considerados iguais, sentavam juntos, lado a lado, não importa se era rico ou se era pobre, em Atenas, e tomavam as decisões juntos. Aqui em Roma, mesmo que os plebeus tivessem avançado na conquista de direitos,
eu não posso falar que era uma democracia. Por quê? Porque patrícios e plebeus continuam separados, patrícios continuam muito superiores, com muito mais direitos, eles não aceitam ser vistos como iguais, entende? Então, a ideia de igualdade, o princípio de igualdade, de tomarem decisões juntos e tal, é fundamental para eu pensar uma democracia. Fez sentido? Fez. Fez? Então é isso, assim, olha, é importante, é um processo de conquista e tal. Resolveu e ficou todo mundo igual e garantiu o direito? Não, mas é importante, tá bem? Na história, toda essa ideia de processo de conquista é importante. Como que o Enem vai cobrar isso aqui de vocês? Vamos lá. Questão do Enem. 2016, olha. A Lei das 12 Tábuas, de meados do século V. Tá vendo que o Enem vai te dar a data? Você precisa decorar? Não. Você precisa saber o significado histórico, a importância. Isso vocês precisam saber, ok? Fixou por escrito um velho direito costumeiro. Então, direito dos costumes. As pessoas já tinham o costume de fazer aquilo e ele fixou por escrito. É como se eu pegasse os nossos hábitos e registrasse a partir daquele momento aquilo virasse regra, ok? No relativo às dívidas não pagas, o Código permitia, em última análise, matar o devedor. Olha que pesado. Ou vendê-lo como escravo do outro lado do Tibre, isto é, fora do território de Roma. Então, se alguém me deve, eu posso matar o devedor ou eu posso vendê-lo como escravo. Olha que coisa horrorosa, gente. Mas é isso. Isso era o costume da Roma Antiga. Lembrem que estamos falando de 2.500 anos atrás, ok? A lei referida, ou seja, a lei das 12 tábuas, a minha dica de prova é: vai marcando, vai com a caneta na mão e vai grifando tudo que é importante. Eu já grifaria aqui lei das 12 tábuas, grifaria o período, ó, então já sei, está falando de Roma, de 5 a.C., e lei das 12 tábuas. Pronto, eu já me localizei, beleza? A referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus. O que eu tenho que saber aqui? Me fala. Vou deixar vocês pensarem. Manda para mim qual que vocês acham que é o gabarito. Manda no chat. Opa, já tem chat chegando. Aí, a Amanda já mandou. Boa, Mandita. Vou dar mais um minuto para a galera ler, sem eu ficar falando na cabeça de vocês. Letra E, eu acho. Boa, boa. Então, aqui, ó, Jennifer mandou, Thalita mandou, Amanda, Vitória, Ou né? D. Eu tô entre D e E. Vitória está entre D e E? Então, vamos lá. O que eu tenho? Aqui, ó, se vocês clicarem aqui, quando aparece a mãozinha, eu tenho o gabarito aqui para vocês, letra E. Tá vendo? Se vocês saberem, quando vocês forem estudar e tal, revisar, vocês têm o gabarito aqui. Vamos lá. O que eu tenho, letra E? Que os plebeus, então, olha, a lei das 12 tábuas foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Ora, se eu conheço as leis, se as leis estão escritas, eu posso reivindicar a mudança social. Lembra do que eu falei com vocês o seguinte: ter a lei escrita é o primeiro passo. Está lá, na Constituição. Todo brasileiro tem direito à saúde, educação, moradia. Lindo, né? A gente até chora. Vai na prática, é outro problema. Mas se a lei está escrita, eu posso reivindicar. Eu posso reivindicar meu direito. Se a lei não está escrita, eu não posso nem reivindicar direito. Então, eu posso reivindicar mudanças sociais com base no conhecimento das leis? Posso. Isso serve para a Roma Antiga, amor, serve para hoje. Serve para qualquer período histórico
que eu tenha a lei por escrito, eu posso reivindicar a mudança. Ok? Vou na letra D. Ampliassem a participação política nos cargos públicos. Olha aqui, olha, ela é boa para atrair a atenção de vocês. Por quê? Eu posso ter uma lei que amplia a participação política? Eu posso, mas não necessariamente a lei é sobre isso. Então, aqui teria que ser uma lei sobre participação política. A letra C teria que ser uma lei sobre a liberdade de casamento entre patrícios e plebeus. Entendem? Aqui são leis específicas. O que ele está pensando aqui na questão é, a lei está escrita. Com base em uma lei escrita, eu posso reivindicar mudanças. Agora, quais mudanças? A lei fala que o plebeu tem direito ao voto. Opa, eu vou lá e reivindico o direito de participação política. Entende? Então, essa letra E, ela é mais genérica, mais ampla, para eu pensar a ideia de uma lei escrita. Essas aqui seriam específicas, dependeria do conteúdo da lei. É diferente. Entende? A lei escrita, de um modo geral, me dá o direito de reivindicar mudanças para que eu tenha uma melhoria, eu tenha acesso àquele direito que está previsto em lei. Fez sentido? De boa? De boa no rolê? Então, beleza. Amores, olha aqui, olha. O que é que ficou da aula de hoje, então, para a gente fechar? O que é que ficou de importante? A gente viu o processo de reivindicação e conquista de direitos por parte dos plebeus, que essa conquista de direitos foi uma luta árdua, longa, difícil, mas que, com muito movimento, organização social, eles foram conquistando direitos. Plebeus e patrícios se igualaram? Não, não se igualaram. Não foi criada uma democracia em Roma, mas houve uma melhoria na condição, na participação política dos plebeus a partir desses movimentos. E isso cai muito no Enem. Na próxima aula, na hora que a gente voltar, eu vou colocar mais questão sobre isso para vocês verem como é que isso cai muito. Beleza? E aí a gente passa para frente. Eu acho que Maísa deve estar aí no rolê. Deixa eu ver, Maísa chegou? Oi. Ei! Tô Tá na bom, área, tô na lindona? área. Tudo jóia? Belezinha e você, querido? Tranquilo. E tudo de boinha? De boa, Aí, de boa. Com vou passar friozinho a aqui. bola. Nossa, friozão, né? Mas eu gosto, eu gosto. Você é da